Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O tema de hoje é ciência e pseudociência. Aqui na mesa eu tenho o professor Renato Flores, do Departamento de Genética da URGS, o Carlos Miralha, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas, o Jefferson Arenzon, do Instituto de Física, Departamento de Física, e eu, Marco de Arte da Física da URGS. Fazer ciência passou a ser um lance de marketing, e as pessoas em geral dizem, para tentar dar uma qualificação boa para o que eles estão fazendo, dizem, o que eu estou fazendo é ciência. Isso acontece tanto em ciência como em indústria. Hoje em dia se vende uma série de produtos onde se diz que são científicos para que se venda mais. E aí vem essa questão de o que é fazer ciência, se essas coisas são realmente científicas ou não. E esse é o nosso tema, porque existe aquilo que se chama ciência, que está bem definido, e existe uma série de coisas parecidas com ciência que a gente vai chamar aqui de pseudociência, e que parecem, mas não são ciência. Então eu queria começar instigando a mesa então a falar sobre esse assunto. Eu vou convidar o Renato para nos dizer alguma coisa sobre isso. Bom, eu acho que a gente pode separar claramente uma coisa, ciência, das outras. É o método que a gente usa. E especialmente é a ideia clara que a gente tem na ciência, todos nós cientistas, de que um dia eu vou mudar de ideia. E que eu não sou casado com nenhuma dessas ideias e que eu troco de ideia da mesma maneira que eu troco de roupa, desde que alguém me mostre as evidências claras. Então, não é um livro sacro que me guia, não é uma crença em algum poder mágico, mas é que os meus colegas estão descobrindo e quanto que esse conhecimento novo vai me obrigar a mudar de ideia. Só para contar uma historinha rápida assim. Quando eu virei professor, a prova que eu tive para virar professor era dar uma aula sobre evolução humana. Isso há mais ou menos uns 20 anos atrás. A aula que eu dei há 20 anos atrás, em que eu tirei 10 para virar professor da URGS, hoje eu tiraria 0, porque os dados sobre a evolução dos fósseis humanos e das espécies que antecederam o Homo sapiens mudou tanto que aquela minha aula era um absurdo de errada. E agora eu dou uma aula completamente diferente e não tenho vergonha nenhuma. Na época, eu estava usando o conhecimento certo. Aí, o conhecimento mudou e eu mudei de roupa junto com o conhecimento. É interessante que por trás, embutido no que você está dizendo, tem o conceito de mente aberta. Né? Eu acho que o cientista faz parte do método, ele ser receptivo às novas evidências. Né? O que não acontece, essa é uma das distinções possíveis com pseudociências. As pseudociências, em geral, elas continuam as mesmas desde o momento que elas foram inventadas. Por exemplo, a homeopatia ela surgiu há 200 anos, ela não evoluiu. Né? Se vocês compararem com qualquer área da medicina, o que aconteceu em 200 anos, né, mostra a receptividade que os cientistas têm a novas ideias. Eu gostaria de retomar o mote que foi lançado por nosso colega no início aqui na abertura do programa. Para, na verdade, colocar assim uma preocupação minha e que me trouxe aqui. Na verdade, acho que tem elementos políticos, institucionais que estão envolvidos nesse debate, porque é uma pergunta natural, acho que todos poderiam fazer, é se perguntar por que nas universidades públicas não tem um curso de astrologia, já que as pessoas dizem que essa é uma ciência que relata alguma espécie de conhecimento. Existem universidades que até têm cursos parecidos com astrologia, eu não vou citar eles. Sim, mas universidades públicas, não, né? Universidade pública não, porque a pergunta natural é essa, né? Afinal de contas, assim, será que o Estado deveria financiar algo que não está consolidado assim como uma fonte efetiva de conhecimento? Só que, claro, que isso nos traz agora a obrigação de estabelecer, especificar assim, o que nós entendemos por conhecimento mesmo, né? Embora o professor Renato já tenha adiantado o essencial, né, do que vai tipificar ou qualificar o que se entende por ciência, né? Especialmente a ideia de ciência assim, que eu acho que vem a partir do Renascimento.
Mas eu acho que assim, eu acho que talvez a gente tenha que demarcar melhor o nosso tipo de preocupação, que eu acho que no fundo é uma espécie de preocupação política, né? E não passar digamos, uma imagem ideológica equivocada que nós somos contra essas pessoas que fazem as tais pseudociências, assim, que nós proibimos que eles façam. Sim, claro, exatamente. Talvez a gente, em algum momento dessa mesa, a gente vai ter que pegar e enumerar quais são os pontos principais que definiriam a ciência. Uma o Renato já pôs, né, que seria o fato da gente estar sempre pronto a mudar, sempre pronto a testar os limites daquilo que a gente considera que é uma teoria, né? Eu diria que é essencial mesmo isso. Isso é o essencial. Esse é um dos... A gente aceita o erro. Isso é uma delas, é uma delas. Tá, mas eu gostaria de deixar bem claro que eu, professor Renato Zamora Flores, cujos dados técnicos podem ser achados no site da URGS, na seção de funcionários, acho que algumas coisas são vigarice sem vergonhice. Então eu acho, por exemplo, que florais é uma forma de enganar e de explorar as pessoas e se aproveitar da crendice deles. Eu acho que florais é uma questão de banditismo. Aqueles que não se sentirem adequados, vou repetir, professor Renato Zamora Flores, me processe. É uma questão de definir o que significa a prática ilegal da medicina. Né? É simplesmente a prática por quem não é médico ou praticar coisas que não são... Eu diria assim, o buraco é um pouco mais embaixo. Assim, ó, desde quando uma solução de planta fervida, de flor fervida, vai ter aqueles poderes mágicos? Aquilo é sem vergonhice. Né? Aquilo não tem assim, aquilo é enganar o povo porque não estão dando de graça. As pessoas pagam pelo raio dos florais. Acabei de ver um livro na livraria aí, Florais para Cães. Mas se as pessoas não têm vergonha na cara. Sim, bom. Não, mas acho que esse é um ponto interessante, porque existem áreas, né, seguidas por um número bastante grande de pessoas por uma certa quantidade de conhecimento para a qual não existe evidência nenhuma. Existe uma total incompatibilidade com tudo que se conhece nas outras áreas da ciência, ou seja, o exemplo dos florais ou da própria homeopatia, né, não existe nenhum mecanismo científico que explicaria, né, tais coisas. Mas isso não é um problema em si. A gente poderia ter um fenômeno para o qual não existe nenhuma explicação. O que tu disse é uma coisa interessante. Essas pseudociências, elas propõem fenômenos que não só não têm evidências, vamos dizer, experimentais, onde tu possa testar de uma maneira isenta, como também contradiz todas aquelas outras coisas que a gente aprendeu que sim tem modos da gente testar de forma isenta e reproduzir. Eu até estava em aula falando com a minha turma de física, e eu mencionei o filme Quem Somos Nós e as propriedades mágicas da água que aparece lá, né? Que elas contradizem tudo que a gente conhece sobre o comportamento de líquidos com átomos e moléculas. Elas se autocontradizem também. Não, exatamente. Mas ali alguns dos meus alunos, que são alunos de primeiro ano, eles olharam para mim e se espantaram. Mas, professor, isso não é verdade? Será? Em filme, no cinema, mentira? Como pode? Né? E eu disse para ele, mas vocês chegaram a pensar quão estranho é o que está sendo dito? Só para exemplificar para quem está ouvindo do que se trata. Né? Essa experiência que o Marco relatou foi feita no Japão pelo Emoto, e ele congelou amostras de água com etiquetas. Né? As etiquetas, né, podiam ter palavras boas ou más, por exemplo, amor ou ódio. Dependendo escrito em que língua? Não importa. Segundo eles, a água sabe. Então, se escrever em Klingon, a água sabe. Mas me perguntei assim, o que acontece se eu escrever amor e pensar ódio? Bom, não sei. Mas a água sabe. Né? Então, em função do que foi colocado na etiqueta, ao congelar, os cristais formados vão ser mais ou menos simétricos. Né? Bom, que cristais? Quando se congela uma amostra de água, se formam zilhões de cristais. Se vocês pegam uma garrafa onde está escrito amor e saem procurando, vocês vão encontrar cristais simétricos. Só que o cristal se forma quando tem uma impureza na água. Então já tem uma certa contradição. Porque né? a água não é tão o cristal pura. É simétrico quando a água é impura. Né? E eu, uma vez, falando sobre esse assunto, quando a gente fez um debate sobre esse filme, eu usei isso como exemplo. Então, toda vez que os meus alunos escrevem as equações,
na mão antes de uma prova, né, é o equivalente da etiqueta na água. Na verdade, eles não estão tentando burlar o sistema, eles estão tentando ensinar seus líquidos interiores, né, do conteúdo. Tu podia vender isso. Por sinal, como é o nome da pessoa, do teórico da água? Eu creio que é Emoto. Sim, eu vi que no site dele ele vende as águas purificadas e amorosas e coisas assim. Que é o equivalente dessas botecos que vendem florais por aqui, espalhados pela cidade. Mas o que eu mais gostei dele é que é o seguinte, ele não só vende a água, que é algo como $10 a garrafa, a água, ele trata a água, como é que eles dizem isso? Eles energizam a água, fazem alguma coisa desse tipo. Mas ele não só vende isso, como ele vende uma coisa mais interessante, ele vende uma garrafa vazia que tem a propriedade de fazer a água ficar energizada para o bem. E essa garrafa ele vende por $100, uma garrafa de vidro. Tu pode comprar lá e aí você vai ter, para o resto da sua vida, água especialmente tratada. Tá. E o que nosso ouvinte aprende com isso? Veja, essas coisas que se travestem de ciência, porque o discurso da ciência é bom, quando o cientista diz que provavelmente vai fazer uma coisa, é bem possível que ele faça, e que poucas coisas progridem como a ciência, né? Isto serve de um ótimo rótulo para induzir você a comprar e consumir coisas que não têm qualquer eficiência, né? Então, o que essas pessoas, quer o japonês com a água miraculosa e seus cristais, quer o uso de florais, quer outras coisas, terapia de regressão à vida passada, eu vou ficar na área médica onde eu entendo mais, terapia por imposição de mãos, serve para isto, para usar o discurso da ciência e fazer você, crente, otário, gastar o seu dinheiro. Então, não seja otário. Esse é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, e hoje a gente está discutindo ciência e pseudociência. Uma outra coisa que eu queria saber, então vamos tentar de novo estabelecer as similaridades e as diferenças, né? No caso, o que o Renato estava dizendo há pouco, o discurso da pseudociência ele se aproxima cada vez mais ao da ciência. Os termos estão ficando cada vez mais parecidos. Então, para o ouvinte ou para a pessoa leiga, não existe diferença entre uma pessoa falando que vai fazer uma colisão no superacelerador e conseguir as partículas da vida, ou de Deus, que os físicos estão brincando, isso é uma brincadeira, né? Uma brincadeira, que é a partícula de Deus, simplesmente porque é a partícula mais importante de uma teoria muito importante da matéria. Então, eles estão procurando qual é a diferença entre esse discurso e o discurso de uma pessoa que diz, eu boto magnetos num colchão e eu vou curar o teu problema de coluna. Né? Porque aí descreve todo o magnetismo, o jeito que ele interage. Qual é a diferença? Acho que a diferença essencial é a evidência, né? O que se considera, em ambos os casos, como evidência. Em ciência, a evidência significa que um determinado resultado vai ser testado independentemente por pessoas em lugares diferentes, que esses resultados vão ser obtidos com o experimento mais isento possível, de preferência duplo cego. Duplo cego não significa, por exemplo, no caso qual é a diferença, por exemplo, a homeopatia? Só para citar uma coisa que está no limite aí da discussão. A homeopatia existe há alguns anos e tem gente que diz, eu curei meu gato, eu curei o meu tio doente. O exemplo típico é, eu estava com resfriado e tomei remédio homeopático. Em uma semana eu estava bom. Claro, todo mundo fica bom de um resfriado em uma semana. Sim. Não, então a questão é a evidência. Como é que a gente distingue um resultado genuíno, que é um efeito daquele remédio, né? Embora a homeopatia tem toda uma discussão, porque a homeopatia é água, não existe nenhuma molécula lá dentro do composto original. Como é que a gente distingue, então, o efeito da poção homeopática, que eu gosto de chamar, do efeito placebo, né? Então, isso pode ser feito com um duplo cego. Nem a pessoa que está administrando o remédio, nem a pessoa que está recebendo, devem ter ideia de que se aquilo ali é um placebo ou é um remédio. Você tem que fazer um grupo de controle o maior possível, 2 grupos, um que recebe o remédio, um que recebe o placebo, e ao longo do tempo se vê se existe algum resultado significativo.
Jefferson, efeito placebo, o que significa? Significa que se você acredita que o remédio vai melhorar, você já melhora um tanto. Então, para saber se o remédio de fato melhora, ele tem que melhorar mais do que a crença do indivíduo. Exato. Porque simplesmente acreditar que o remédio vai funcionar já cura boa parte dos seus problemas. Exatamente. O Renato tem razão, eu tenho esse relato, eu sempre me curo na sala do médico. Quando eu estou na sala de espera, todos os sintomas desaparecem. Eu me sinto humilhado porque eu vou chegar na frente do médico e não vou dizer o que eu tenho. Isso se chama medo de injeção. Também. O que tu acha, Carlos? Posso sugerir, assim, para a gente usar como um bom critério que diferencie as ciências da pseudociência, o critério levantado por Karl Popper, um filósofo austríaco, que vai dizer o seguinte, de fato, a evidência é algo que se leva em conta para se distinguir as ciências da pseudociência, mas um aspecto surpreendente é que tudo serve de evidência para as pseudociências. Um ponto, assim, uma característica marcante nas pseudociências que torna elas sedutoras é que elas explicam tudo. Tudo pode ser explicado. Nunca podem ser refutadas. E é algo que, na visão de Popper... Pode explicar um pouco, Carlos, o que é refutação? Por exemplo, assim, digamos que eu faço um meu mapa astral e no meu mapa astral, que eu nasci em 15 de junho, pela configuração dos planetas, vai dizer, o mapa astral que o astrólogo faz para mim mostra que eu sou uma pessoa mesquinha, sabe? Que eu tenho um comportamento mesquinho. E aí eu rebato dizendo assim, não, mas não só eu acho que não, mas todas as pessoas que convivem comigo dizem que não, que eu sou um cara bastante generoso e tal. E aí o astrólogo vai dizer, mas é claro, eu tinha me esquecido que faltava eu adicionar essa outra configuração aqui, porque a Lua se contrapondo agora a Saturno explica que isso, como um efeito assim, que tu tem uma que vai amenizar... que tu tem uma tensão mesquinha, mas o que se revela é uma outra coisa. Isso. Ou seja, dá para ajustar qualquer coisa. No fundo, nunca a natureza vai poder rebater a tua teoria, assim, tu sempre pode adaptar ela de forma tal, assim, que qualquer evidência vai servir para ti. E a ciência é diferente disso. Uma evidência na ciência pode refutar a tua teoria, por exemplo. Refutar no sentido de dizer que ela não vale mais. Ela é falsa. Tradução pop, gente. Assim, dá para provar que o cara tá errado? Se dá para provar que o cara tá errado, é ciência. Exatamente. Se tudo que acontecer o sujeito explica, tipo o marxismo, né, aí não é ciência. Alguns pensam a psicanálise também? Também, não. Qualquer dessas coisas. Por exemplo, eu vou contar uma fofoca íntima. Assim. Estava num jantar, comendo um churrasco com os psicanalistas, e disse assim, pessoal, agora que a gente... comer churrasco com psicanalista porque tem que te cuidar, né? Tá, não. Até como tu segura a faca. Não, brincadeira aqui. E eu disse assim, pessoal, agora que nós ficamos amigos aqui, né, vamos fazer um experimento para ver se o complexo de Édipo existe. A gente vai ter circunstância familiar A e o resultado B. Então, se der uma coisa levar a outra, nós vamos ter circunstâncias familiares e resultados diferentes. Aí a resposta do meu amigo psicanalista, e que me deixou muito decepcionado. Mas tu não levou em conta que tem o Édipo direto e o Édipo invertido? Assim, a situação familiar A podia levar ao desfecho B ou C, e a situação familiar A' podia levar aos mesmos desfechos. Então, do jeito que acontecesse, eu conseguia dar uma explicação a posteriori, quer dizer, uma explicação depois, eu não era capaz de fazer previsão nenhuma. É isso que o Karl Popper introduziu, né, no discurso da filosofia da ciência, assim, que ciência de boa qualidade tem que ter um experimento que você possa mostrar que o cara está errado. Sim, porque... Não, tem uma outra, acho que tem uma outra coisa que é o conceito que se usa de evidência, né? Isso é importante. Eu ia entrar nessa questão. Em ciência, a evidência é aquele resultado que foi obtido por um sistema criterioso, duplo cego, etc. Né? Por exemplo, não é eu pegar o meu mapa astral e procurar ali alguma coisa que eu me identifico. As pessoas são parecidas, vai ter sempre algo com que eu me identifico. Então, isso, por uma pseudociência, é chamado de evidência também, né? A experiência pessoal. E tem, né? Pois tem o que a gente chama relato, né? O relato, ou a experiência pessoal. A experiência pessoal, a experiência subjetiva, aquela que não é compartilhada,
ela serve muito de base para o cara provar, entre aspas, né, que o que ele está pensando está certo. Eu quero apresentar o axioma de Flores, que tem esse nome em minha homenagem. Não é Florais. Não, de Flores, que diz o seguinte assim: causo é bom para a porta de galpão tomando chimarrão. Causo não é ciência, causo é causo. Sim. Mas eu queria perguntar, a gente explorou essa parte mais técnica, mas eu queria saber, assim, pro ouvinte leigo, como ele detecta? Quais são os sinais, né? Porque a refutabilidade, essas questões mais do experimento, é distante de quem simplesmente consome o termo ciência. Então, como o leigo, se é possível, como ele vai chegar e dizer assim, tá, isso aqui cheira estranho, ou isso aqui está completamente sério. Eu trago de novo o que eu tinha falado, por exemplo, na física de partículas, os físicos são muito criativos e engraçados e irreverentes na hora que eles começam a dar nomes às suas teorias, e os nomes parecem, por exemplo, existem partículas que têm cheiros e sabores. Então, Carlos, o que tu acha do... Na verdade, quais são os passos? Eu queria fazer a pergunta para vocês. Por exemplo, vocês diriam que espiritismo é pseudociência? Quando se mete a provar que a alma existe e que há reencarnação, sim. Enquanto crença religiosa, todo mundo entende. Mas assim... Nessa questão de querer justificar que o fato de alguém incorporar espírito é uma evidência científica, lá no meu ambulatório eu tenho meia dúzia de esquizofrênico que escuta, fala com Deus, sim, Napoleão, e até com a sua camisa. A questão do espiritismo até é uma questão de se o fenômeno existe, né? É anterior ainda à explicação, porque podem existir vários momentos onde uma teoria entra, né? No caso do espiritismo, a primeira pergunta será: existe o efeito esse? Existe essa coisa? E depois, quando a gente decide que realmente isso existe, teria que fazer uma teoria sobre isso. Mas, independente da teoria, eu acho que o espiritismo poderia ser aceito se existisse alguma evidência. Então, eu tenho o que eu chamo de o desafio... Alguns tribunais nos Estados Unidos aceitam. No Brasil, em Porto Alegre, já foram aceitos. Viamão foi aceita uma carta psicografada. Eu tenho um desafio espírita, que é o seguinte, né? Então, existem milhares de livros de autores que foram psicografados, de quadros que foram pintados, mas eu nunca vi um artigo científico psicografado. Aparentemente, as pessoas continuam produzindo depois que morrem. A mesma coisa acontece com os cientistas, né? Existiram vários cientistas espíritas, não espíritas. Então, eu queria ver um artigo psicografado com resultados originais, né? Correto, com equações. Mais ou menos, por exemplo, Einstein, né? Alguém poderia psicografar. E se Einstein conseguiu resolver os problemas que afligiam ele, né, no final da vida. Ele teve tempo. Então, eu estou procurando a questão da refutabilidade. Talvez Einstein tenha se arrependido depois que passou pro lado de lá. Bom, mas ele pode ter feito outras coisas. Ele não disse mais nada. Ele não vai opinar. Einstein, volte, diga alguma coisa para nós. Não precisa ser Einstein. Darwin. Pode ser anônimo. Se o cara diz, eu fiz isso aqui, mas eu não quero me identificar. Mas me produza um artigo original com resultados novos. Mas por que o Jefferson está dizendo isso? Por que o Jefferson está dizendo isso? Por que ele fala em artigo e por que ele fala em equação? Porque artigo e equação é uma coisa que não tem subjetividade. Ou foi bem feito, e aí a gente pode testar, a gente pode dar para outras pessoas lerem, ele pode ser bem feito e a gente chega à conclusão, isso aqui foi feito e é não trivial. A maioria dos relatos que a gente observa que não são, que são desse tipo, do tipo de incorporações, são relatos subjetivos, que podem ser ou podem não ser, a gente não tem como julgar, né? Então é um pouco do porquê que o Jefferson fala tanto dos artigos e das equações, né? Simplesmente porque é uma coisa que a gente entre nós pode ter esse consenso que a coisa está certa, né? E foi feito por uma pessoa, por exemplo, a pessoa que incorporou, imagina uma pessoa que incorporou que não tem treinamento em matemática. E aí ela produz um resultado que é matematicamente difícil de ser produzido e correto. Novo, difícil de ser produzido e correto. Então, essa pessoa, né, ela está mostrando uma coisa que, vamos dizer, apesar de às vezes ser difícil reproduzir. Não, eu pensaria, sentaria e dizer assim, aqui tem um fenômeno que eu adoraria estudar. Né? Então, esse é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade.
E hoje a gente está dissecando as diferenças, tentando dissecar as diferenças, né, entre pseudociência e ciência. A gente está chegando ao fim do programa, eu queria que vocês tentassem dar um fechamento para o que a gente está discutindo aqui. Jefferson? Tá, o que eu gostaria de dizer, parafraseando um pouco o Fernando Pessoa, que é o seguinte: demarcar o limite entre ciência e pseudociência é preciso, né, no sentido de é necessário. E deve ser feito o mais precisamente possível. É difícil, é óbvio que é difícil estabelecer um critério geral que seja válido para todas as pseudo, proto, para ciências, né? Mas em casos específicos eu acho que é possível fazer. Carlos? Não, eu só insisto nessa ideia, assim, talvez com nossas brincadeiras o ouvinte fique pensando que nós somos os donos da verdade e que a ciência é o lugar da certeza, mas é justamente o contrário, acho que a gente quer defender aqui, né, que o lugar na ciência, a ciência é o lugar do progresso do conhecimento, né, ou seja, já admitimos de antemão, assim, que nós não temos certezas na ciência. E essa é uma característica que eu acho que vai diferenciar de forma marcante do que se faz em pseudociência. Porque, até onde eu vejo, né, eu posso estar equivocado com relação a isso, assim, mas os que vendem a pseudociência, assim, já trazem certeza. Então, insisto, né, nesse ponto, assim, nós não somos donos da verdade. E, inclusive, estamos abertos, né, se alguém de uma pseudociência aí famosa quiser nos convencer a partir de evidências, nós aceitaremos. Estamos rezando por fenômenos novos. E óbvio, a gente às vezes é acusado de... Né, a ciência acha que sabe tudo. Obviamente a ciência não sabe tudo. Se a ciência soubesse tudo, eu não tinha emprego hoje. O Renato não tinha emprego, vocês todos não teriam emprego. Não seria ciência, né, se soubesse tudo. Não existiam cientistas. O caráter da ciência é investigativo, né, por natureza. Renato? Desconfie, não acredite sem estudar bem o assunto. Só para dar um exemplo final, essa quantidade de cosméticos para prevenir você, especialmente a nossa ouvinte, do envelhecimento. Por exemplo, quer uma coisa mais idiota do que shampoo de DNA vegetal? E a quantidade, tinha 4 marcas no mercado de shampoo de DNA vegetal, e você acha que o DNA da planta ia entrar na sua cabeça e fazer o seu cabelo ficar melhor? Olha só, nós estamos cercados de gente querendo pegar o nosso dinheiro, inventando as histórias mais absurdas. Então, desconfie, vai estudar antes. Não acredite nessas pessoas, porque elas estão loucas para botar a mão no nosso bolso. Basicamente é a mesma coisa quando você recebe um e-mail da Nigéria dizendo que um príncipe morreu e o irmão dele quer depositar $1 milhão na sua conta. Basta que você envie alguns dados por e-mail. Você desconfia. Basta fazer a mesma coisa no caso dos nigerianos na vida toda, né? Seja na política, seja no supermercado. Desconfia, inclusive, da ciência, mas ela não se importa. O papel do cientista é desconfiar. É desconfiar. Todo cientista está louco para derrubar a teoria do companheiro e para ficar ele famoso no lugar do companheiro. Estiveram com a gente hoje aqui o Renato Flores, o professor do Departamento de Genética da URGS, Carlos Miralha, do Departamento de Filosofia da UFPEL, e o Jefferson Arenzol, do Departamento de Física da URGS, e eu, Marco de Arte, da Física da URGS. Obrigado. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. A rádio da universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais aqui expressas. Técnica de Gilson de Césaro e Neudimar da Rocha. Direção técnica de Francisco Guazelli.